Queridos amigos, a perda de um ente querido é uma das experiências mais dolorosas que enfrentamos na vida. O vazio que fica após a partida de uma pessoa amada pode parecer, às vezes, insuperável. Sentimos saudade, lembramos, guardamos fotos e objetos pessoais na tentativa de manter alguma conexão com aquele que não está mais ao nosso lado. Mas e se essa conexão, na verdade, nunca desaparece? Muitos de nós notamos coincidências estranhas após a partida de entes queridos. Às vezes, são pequenas coisas. Uma música que de repente toca no rádio em um dia significativo, uma descoberta inesperada que lembra o falecido, ou simplesmente uma súbita sensação de presença de quem não está fisicamente conosco. Às vezes, esses sinais são tão evidentes que ficamos paralisados em admiração, incapazes de explicar o que está acontecendo como uma simples coincidência. Talvez você já tenha acordado à noite com a nítida sensação de que seu cônjuge falecido estava ao seu lado, ou tenha sentido o cheiro do perfume favorito da sua mãe, embora o frasco esteja guardado há muito tempo em uma gaveta. Ou talvez, em um momento difícil, você de repente tenha sentido um inexplicável aumento de força e confiança, como se alguém invisível estivesse te apoiando. Culturas antigas ao redor do mundo acreditavam que as almas dos que partiram permanecem ao nosso lado, protegendo, guiando e, às vezes, pedindo ajuda. Essas crenças não existem por acaso. Muitas pessoas ao redor do mundo, independentemente umas das outras, contam histórias semelhantes sobre contatos com aqueles que deixaram o plano terrestre. Hoje vamos falar sobre como reconhecer esses sinais sutis. Como entender se a alma de um ente querido realmente está tentando se conectar conosco? Talvez ela precise da nossa ajuda, em oração, na conclusão de assuntos inacabados, no perdão. Ou talvez seja a alma do seu ente querido querendo nos ajudar, sugerindo uma solução em uma situação difícil, ou apenas confortando nos momentos de solidão e saudade. Este tema me é pessoalmente próximo, e eu sei que muitos de vocês passaram por experiências semelhantes. Vamos juntos tentar entender essas manifestações misteriosas e aprender a ouvir aqueles que, apesar da ausência física, continuam a nos amar e a cuidar de nós a partir de outra dimensão. Na cultura moderna, não é comum falar abertamente sobre a conexão com aqueles que partiram para o outro mundo. Muitas pessoas, mesmo após vivenciarem algo incomum após a perda de um ente querido, preferem silenciar sobre isso. Elas temem ser incompreendidas, temem que as considerem muito sensíveis ou até mesmo mentalmente não saudáveis. As pessoas atribuem fenômenos inexplicáveis a simples coincidências, jogos da imaginação ou ao resultado de uma profunda saudade da pessoa que se foi. Margaret, de Boston, que agora tem 68 anos, compartilhou sua história. Durante um ano após a morte do meu marido, eu senti constantemente sua presença em casa. Às vezes acordava à noite com a sensação de que ele estava sentado ao meu lado na cama. Uma vez, em um dia especialmente difícil, quando eu chorava na cozinha, de repente o telefone tocou, mas não havia ninguém na linha. Apenas um leve ruído, como se alguém estivesse respirando. E eu sabia com certeza que era Jack tentando me confortar. Mas eu tinha medo de contar isso até mesmo para nossos filhos. Achei que eles me considerariam louca. Diriam que não consigo deixar o passado ir. A história de Margaret não é única. Milhares de pessoas passam por experiências semelhantes, mas frequentemente as mantêm para si. No entanto, a possibilidade de compartilhar tais experiências e ser ouvido sem julgamento pode trazer um enorme alívio. A dificuldade também está em como distinguir sinais reais dos entes queridos do outro lado de nossa própria saudade, imaginação ou desejo de acreditar que a conexão não foi interrompida. Onde está a linha entre o autoconsolo psicológico e a verdadeira experiência de contato com a alma do falecido? É importante entender que não se trata de sessões espíritas ou tentativas de invocar artificialmente o espírito do falecido. Estamos falando de uma experiência natural e espontânea, que acontece por conta própria, muitas vezes de forma inesperada. Aqueles momentos em que a fronteira entre os mundos se torna tênue e a pessoa de repente sente que seus entes queridos falecidos ainda estão por perto. Antes de passar para os sinais e manifestações específicos, é importante concordar. Deve-se encarar essa experiência com o coração aberto, mas também com bom senso.
Não é necessário buscar sinais em todos os lugares, mas também não se deve afastar o que realmente parece incomum e significativo. As manifestações físicas da presença da alma de um ente querido podem ser diversas e às vezes muito claras. Muitas pessoas relatam mudanças inexplicáveis na temperatura em determinados lugares da casa. Isso pode ser uma repentina corrente de ar frio em um quarto fechado, ou, pelo contrário, uma sensação de calor, como se alguém invisível estivesse ao lado. Esse tipo de anomalia térmica geralmente ocorre em cômodos que eram especialmente amados pelo falecido ou junto a objetos que tinham um significado especial para ele. Ruídos estranhos são outro sinal comum. As pessoas falam sobre passos em um quarto vazio, o ranger de uma cadeira de balanço em que ninguém está sentado, ou até mesmo vozes que lembram a do ente querido falecido. Esses fenômenos sonoros ocorrem especialmente em datas significativas, no aniversário do falecido, no aniversário de sua morte, ou em feriados que foram importantes para ele em vida. O deslocamento de objetos ou seu comportamento incomum também pode indicar a presença da alma de um ente querido. Dorothy, de 67 anos, de Chicago, contou: "No aniversário da morte da minha mãe, eu entrei na cozinha e de repente senti o aroma do seu famoso torta de maçã, embora ninguém estivesse cozinhando em casa. O cheiro era tão nítido que lágrimas vieram aos meus olhos. E o mais surpreendente, quando comecei a chorar, o aroma aumentou, como se minha mãe quisesse me consolar, relembrando os tempos felizes em que nós assávamos essa torta juntas." Os odores realmente desempenham um papel especial na comunicação com os que partiram. Isso pode ser o aroma de um perfume favorito, o cheiro de charutos que o pai fumava, ou até mesmo o cheiro de um prato especial que o falecido adorava preparar. Esses aromas aparecem de repente, sem uma razão aparente, e também desaparecem de forma súbita. A sensação de toque ou da presença de alguém é mais um sinal físico. As pessoas descrevem um leve toque no ombro ou na mão, a sensação de que alguém se sentou ao seu lado no sofá ou na cama. Às vezes, essa sensação de presença é tão forte que a pessoa realmente se vira, esperando ver seu ente querido falecido. Essas manifestações físicas ocorrem especialmente com frequência quando a pessoa está em um estado emocionalmente vulnerável. Em momentos de tristeza, confusão ou quando precisa tomar uma decisão importante. Como se a alma do ente querido estivesse tentando apoiar, consolar ou guiar na direção certa. Então, os sonhos e as meditações frequentemente se tornam um canal especial de comunicação entre os mundos, através do qual a alma do ente querido falecido pode transmitir suas mensagens. Em estado de sono ou profunda meditação, a consciência da pessoa está mais receptiva às energias sutis, e as barreiras que normalmente separam o mundo dos vivos do mundo das almas se tornam permeáveis. Sonhos recorrentes envolvendo o ente querido falecido merecem uma atenção especial. Geralmente, esses sonhos se diferenciam de simples memórias por sua vivacidade, realismo e carga emocional. A pessoa acorda com a clara sensação de que realmente se comunicou com o falecido e não apenas sonhou com ele. Em tais sonhos, o falecido frequentemente aparece saudável, feliz, irradiando luz ou tranquilidade. William, de 72 anos, de San Diego, compartilhou sua experiência. Um mês após a morte da minha esposa, ela começou a aparecer em meus sonhos. No começo eram apenas encontros alegres, conversávamos, ela me acalmava. Mas em um dos sonhos, ela de repente se tornou muito séria e apontava persistentemente para o sótão da nossa casa. Ela repetiu esse gesto várias vezes, até que eu acordasse. No dia seguinte, embora parecesse uma loucura, decidi verificar o sótão. Lá, em um canto distante, encontrei uma caixa com documentos importantes, dos quais havia me esquecido completamente. Entre eles, o testamento e o seguro, que eram necessários para resolver diversas questões legais. Sonhos semelhantes, nos quais informações ou alertas específicos são transmitidos, acontecem com bastante frequência. A alma de um ente querido pode indicar algo importante, que ficou pendente ou alertar sobre um perigo. A meditação também abre um canal para o contato. Pessoas que praticam meditações regulares relatam que, em um estado de profundo relaxamento, de repente sentiram a presença de um ente querido falecido, receber mensagens dele
ou simplesmente sentir seu amor e apoio. É interessante notar que, após esses sonhos ou experiências meditativas, as pessoas frequentemente acordam ou saem da meditação com uma forte sensação de mensagem ou presença. Esse sentimento pode persistir por horas e às vezes até dias, deixando uma impressão profunda de que o contato ocorreu de verdade. E não é apenas um truque da imaginação ou um desejo por essa conexão. Mensagens simbólicas e as chamadas sincronicidades são outra maneira pela qual as almas dos falecidos podem se comunicar com os que ficaram. Diferentemente das manifestações físicas diretas ou dos sonhos, esses sinais são mais sutis, mas muitas vezes coincidem tão precisamente com as necessidades emocionais da pessoa que é difícil atribuí-los a meras coincidências. A aparição de animais ou insetos que tinham um significado especial para o falecido é considerada uma das formas clássicas de comunicação entre almas. Elizabeth, de Phoenix, contou uma história surpreendente. Meu pai adorava pássaros azuis durante toda a sua vida. Ele tinha uma coleção inteira de estatuetas e podia passar horas observando-os na natureza. Após sua morte, comecei a notar que, em momentos especialmente difíceis, quando precisava de apoio, um pássaro azul sempre aparecia ao meu lado. Uma vez, enquanto chorava em um banco no parque, um pássaro assim pousou bem na minha frente e não voou embora até que eu me acalmasse. Foi tão incomum que não consegui encarar isso de outra maneira, senão como um sinal do meu pai. Números ou datas recorrentes associados a um ente querido também podem ser uma forma de contato. As pessoas contam como constantemente se deparam com a mesma hora no aniversário de seu casamento com o cônjuge falecido. Veem na placa dos carros a data de nascimento dele ou notam outras coincidências numéricas que são frequentes demais para serem aleatórias. Músicas que tocam no rádio ou na televisão em momentos significativos, especialmente se essas músicas eram importantes para a relação com o falecido, também podem ser um sinal. Muitas pessoas relatam que ligaram o rádio e ouviram sua música exatamente no momento em que pensavam no ente querido falecido ou precisavam de apoio. Encontros casuais com pessoas que lembram o falecido ou a descoberta de objetos relacionados a ele em lugares inesperados, tudo isso pode ser uma forma de a alma mostrar sua presença. Robert, do Texas, lembrou que um ano após a morte da esposa, encontrou seu broche favorito, que ele tinha certeza de que haviam enterrado com ela. O broche estava sobre seu travesseiro no dia de seu aniversário de casamento. Esses sinais simbólicos muitas vezes chegam em série, um após o outro, reforçando a certeza de que não se trata apenas de coincidências. Eles podem servir como consolo, uma dica ou simplesmente um lembrete de que o vínculo do amor não se interrompe com a morte do corpo físico. Além das manifestações físicas, dos sonhos e dos sinais simbólicos, também existem sinais emocionais e intuitivos através dos quais a alma do ente querido, falecido, pode se comunicar conosco. Esses sinais às vezes são até mais fortes que as manifestações materiais, pois afetam diretamente nosso mundo interior. Uma súbita e inexplicável sensação de presença de um ente querido ocorre em muitas pessoas que sofreram uma perda. Essa sensação é difícil de descrever em palavras, mas parece absolutamente real, como se uma pessoa invisível estivesse ao nosso lado. Às vezes, essa sensação é tão forte que as pessoas começam a falar em voz alta, dirigindo-se ao falecido, e sentem que estão sendo ouvidas e compreendidas. A sensação de receber um conselho ou uma dica em uma situação complicada é outro sinal intuitivo. Richard, de 65 anos, de Miami, compartilhou sua experiência. No dia de uma operação importante, eu estava sozinho no hospital e muito assustado. Os médicos falavam de altos riscos e eu não sabia se deveria concordar. De repente, eu senti claramente a mão do meu pai falecido em meu ombro e ouvi, como se fosse sua voz interior: "Você vai conseguir, filho." O medo desapareceu instantaneamente e eu tomei a decisão. A operação foi bem sucedida e o cirurgião disse depois que, se eu tivesse adiado mais uma semana, já teria sido tarde demais. A voz interna que lembra a voz do falecido muitas vezes surge em momentos críticos de tomada de decisões. Isso não é uma alucinação no sentido médico, mas sim uma sensação interna, como se a pessoa querida estivesse indicando o caminho certo,
usando frases ou entonações familiares. Ondas de emoções inexplicáveis também podem ser uma forma de contato. As pessoas relatam repentinamente sentirem ondas de alegria e paz sem razão aparente, especialmente em momentos em que se lembram do falecido. Às vezes, por outro lado, surge uma ansiedade inesperada que alerta sobre um perigo ou uma decisão errada. Uma forte sensação intuitiva de que a alma de um ente querido está tentando comunicar algo muitas vezes surge antes de eventos importantes na vida. Pode ser um pressentimento de que o falecido aprova ou, ao contrário, se preocupa com o evento que se aproxima. Muitas pessoas descrevem como sentiram claramente o apoio de seus pais falecidos em casamentos de filhos ou no nascimento de netos. Esses sinais emocionais e intuitivos são especialmente significativos quando surgem em momentos em que a pessoa não estava pensando ativamente no falecido, ou seja, não estava em um estado de saudade ou lembranças. Essa repentina novidade enfatiza sua autenticidade como um contato real, e não apenas uma projeção de desejos e esperanças pessoais. Reconhecer os sinais da alma do ente querido falecido é apenas a primeira parte de uma ligação especial entre os mundos. A segunda parte, não menos importante, é entender como ajudar a alma do ser amado, caso ela esteja pedindo isso. Existem várias maneiras comprovadas que podem trazer paz tanto para os que partiram quanto para os que ficam. Criar um espaço de memória é uma das maneiras mais simples e eficazes de manter a conexão. Pode ser um canto em casa com uma foto do falecido, seus objetos favoritos, uma vela. Esse espaço se torna uma espécie de portal para a comunicação. Um lugar onde a pessoa pode se sentir à vontade para conversar com o ente querido falecido, compartilhar novidades, pedir conselhos ou simplesmente ficar em silêncio, sentindo a presença invisível. Falar em voz alta ou mentalmente se dirigir ao falecido tem grande poder. Judith, de Denver, contou sua história. Após a morte da minha irmã, eu via constantemente em sonhos seu álbum de fotos, que montávamos juntas na infância. Nesses sonhos, ela parecia estar me pedindo algo, mas não conseguia dizer diretamente. Quando finalmente encontrei esse álbum no sótão e mostrei aos filhos dela, contando histórias relacionadas a cada foto, os sonhos pararam. Eu percebi que ela queria que a memória dela fosse preservada para seus filhos, por meio dessas simples histórias familiares. Cumprir pedidos não expressos ou promessas feitas em vida, frequentemente é a chave para o descanso da alma do falecido. Algumas pessoas sentem que seus entes queridos não conseguem encontrar paz completa devido a assuntos não resolvidos ou promessas não cumpridas. Isso pode ser qualquer coisa, desde a reconciliação com outro membro da família até a visita a um lugar que foi especialmente querido pelo falecido. Buscar o apoio de um guia espiritual ou especialista pode ser útil, especialmente se a pessoa sente que a alma do ente querido está realmente preocupada com algo. Diferentes tradições espirituais oferecem diversos rituais e práticas para ajudar as almas que partiram, desde orações e serviços memorial até rituais mais complexos. Rezar pela alma do ente querido, de acordo com a fé da pessoa, é uma das maneiras mais comuns e eficazes de ajudar. Independentemente da religião específica, uma oração sincera que vem de um coração puro é considerada um poderoso meio de apoio à alma em seu caminho para outros mundos. Finalizar assuntos pendentes que podem ter ficado para o falecido frequentemente traz alívio a ambas as partes. Isso pode incluir resolver questões financeiras, cumprir o último desejo ou até mesmo realizar um sonho que o ente querido não teve a oportunidade de concretizar em vida. O fato de que os entes queridos tenham deixado o mundo físico não significa que a conexão com eles esteja completamente quebrada. A alma é capaz de transcender as fronteiras entre os mundos, especialmente quando se trata de um amor profundo e questões não resolvidas. Estar aberto a sinais dos entes queridos falecidos significa continuar o relacionamento, mesmo que em uma forma diferente. É importante lembrar que, como em qualquer relacionamento, a conexão com as almas dos que partiram funciona em ambas as direções. Às vezes, podemos ajudar a alma de um ente querido a encontrar paz por meio do perdão, da oração ou do cumprimento de seus últimos desejos. Em outras ocasiões, eles vêm para nos apoiar em momentos difíceis, sugerir soluções
ou simplesmente para nos fazer sentir que não estamos sozinhos. Em nosso mundo, orientado para valores materiais e provas tangíveis, é fácil desconsiderar os sinais sutis e as coincidências. Mas milhares de pessoas ao redor do mundo compartilham histórias semelhantes sobre contatos com entes queridos falecidos. Essas histórias são numerosas e tão semelhantes que não podem ser totalmente explicadas como uma simples ilusão da imaginação. A crença na possibilidade de tal conexão não contradiz a ciência nem a maioria das tradições espirituais. Ela oferece consolo aos vivos e, possivelmente, ajuda as almas que partiram em sua jornada. Confie em seu coração e em sua intuição. Se você sente a presença de um ente querido, talvez ele realmente esteja ao seu lado, apoiando-o e continuando a amar você mesmo de outra dimensão. Agradecemos sinceramente por assistir ao nosso vídeo sobre como entender que a alma do falecido está pedindo ajuda. Esperamos que esta informação tenha sido útil para você e traga algum consolo caso esteja passando pela perda de uma pessoa querida. Se o tema do vídeo ressoou em seu coração, por favor, apoie nosso canal. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo com aqueles que podem se beneficiar. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo de qualidade sobre temas importantes que afetam cada um de nós. Não se esqueçam de ativar as notificações para não perder nossos novos vídeos. Cuidem de si mesmos e de seus entes queridos. E lembrem-se, o vínculo do amor não se interrompe mesmo após a partida de uma pessoa do mundo físico.